O repórter Justiça Entrevista já está no ar e o assunto de hoje é preconceito. Uma discussão profunda, né, Renata? Complexa, mas necessária. Muito necessária, Léo. Preconceito nada mais é do que uma opinião ou um conceito formado sem fundamento. Por exemplo, julgar alguém pela cor da pele, pelo gênero ou pela religião. Muitas vezes o preconceito está relacionado com discursos de ódio, violência, e isso reflete, Léo, em toda a sociedade. O preconceito acontece das mais variadas formas, como o racismo, uma herança dos tempos de escravidão que a sociedade carrega até hoje. Bom, antes de apresentar os convidados, vamos para o quadro Como Começou. Roda aí. Discriminação e preconceito fazem parte da história da humanidade. No Brasil, isso é reflexo da escravidão, onde negros foram aprisionados e obrigados a trabalhar em condições precárias. Mas a verdade é que nem todo preconceito é tão escancarado. Muitas vezes, ele está presente em nossas vidas de forma imperceptível. Há 72 anos, o Brasil ganhava sua primeira norma contra o racismo em 1951. A Lei 1390, mais conhecida como Lei Afonso Arinos, reconhecia a existência da discriminação contra negros, mas a efetividade da legislação não surtia muito efeito na sociedade. Anos mais tarde, numa tentativa de coibir os crimes decorrentes de preconceito de raça ou de cor, a Lei 7.716, de 1989, foi publicada. Com o passar do tempo, essa lei foi atualizada várias vezes, sendo a mais recente a 14.532, de 2023, que veio com o objetivo de fortalecer o combate ao racismo. Uma das principais mudanças é a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, o que o torna também inafiançável e imprescritível. O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente para tentar equilibrar essas questões, e propor o debate sobre racismo é essencial para a gente combatê-lo também de forma estrutural. E aqui com a gente o doutor André Alves, advogado, especialista em intolerância religiosa, e a doutora Manuela Hermes, juíza do trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu já gostaria de perguntar, a gente acabou de ver uma linha do tempo aí de algumas leis que avançaram, né, em relação a preconceito e racismo. Doutora Manuela, o Brasil tem caminhado para ser um país menos racista? Renata, Léo, doutor André, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu penso que sim, Renata. Eu penso que os avanços legislativos nos apontam para uma construção de sociedade com mais equidade racial. Né? No curso desses 400 anos, após, né, o nosso trágico, né, exemplo de fundação de nação, a partir da escravização de pessoas, eu penso que nós já caminhamos muito, mas temos ainda uma trajetória a fazer, né, de recomposição, de resgate, de dar à população negra, de fato, proporcionalmente ao que, né, ao que nós temos de nação, a possibilidade, né, de movimentação socioeconômica, de educação, de mais dignidade. Mas os avanços legislativos, sem dúvida, foram significativos para impulsionar, né, o nosso combate e o enfrentamento a essa questão tão complexa que é o racismo na sociedade brasileira, como você já mencionou. É uma dívida histórica, né, doutor André? O que a gente pode fazer para, de fato, melhorar? Ok, caminhamos, melhoramos, mas ainda falta muito, né? Bom, agradecer primeiro o convite, né, porque a gente está divulgando mais essa situação do preconceito, do racismo, que ainda é muito latente na nossa sociedade. E considerando assim, o Brasil é um país colonizado. Vamos colocar aqui na questão de religião, boa parte da religião ela veio exportada. O cristianismo, até as religiões de matrizes africanas, né, também não é uma coisa do Brasil em si, antes da colônia. Só que
à medida que a gente vai avançando com criações de lei, todo o Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, tem que abraçar mais essa questão, aplicar mais a lei. Nós sabemos que o Brasil tem milhares de leis, só que a aplicação dela hoje, em tempo de hoje para frente, está demorando muito. Então, assim, o que nós passamos ainda está longe de um país ideal, porém, passos curtos, mas estamos caminhando. No começo do ano foi sancionada a Lei 14.532, que equipara injúria racial ao crime de racismo, uma grande conquista na busca pela igualdade. Um dia depois da aprovação da lei, uma moradora do Distrito Federal foi vítima de injúria racial. Um caso revoltante de agressões, ofensas e impunidade, como a gente vai acompanhar agora na reportagem. Estava voltando do trabalho e subi para pegar justamente uma rotatória, né? Foi quando eu me deparei com eles, né? E em algum momento eu acredito que eles acharam que eu iria, né, bater meu carro neles. E aí quando eu consegui parar o carro, eu fui questioná-los para saber, porque eu, dentro do carro, comecei a ouvir algumas coisas. Eram dois homens brancos, bêbados e racistas. Marla estava sozinha. Os xingamentos continuaram. A polícia militar foi chamada e pouco tempo depois os suspeitos foram presos. Eles estavam em um bar, como se nada tivesse acontecido. Eles chegaram, eles vieram pro bar, eles sentaram, eles estavam rindo, eles estavam bebendo, né? O bar, quem estava trabalhando no bar viu a situação. Quando eles chegaram no bar, eles foram tratados muito bem, sabe? Lembrar do episódio dói e Marla não consegue segurar a emoção. Desculpa. Por que você está chorando agora? Porque eu tô cansada. Tô cansada. Tô muito cansada. É um desabafo muito triste, né? Um choro que dói na gente, né, doutora? De que forma que o racismo impacta mulheres, homens, pretos e toda a sociedade em geral? Léo, o racismo, eu digo enquanto mulher negra, ele nos atravessa onde quer que estejamos, né? Eu digo que eu sou um corpo negro na sociedade, ainda um corpo indesejável, né? Eu faço uma reflexão sobre o que essa moça passou a respeito do estar cansada. É o que o racismo cansa, o racismo mina as nossas energias, porque nos coloca nessa situação de extrema violência. Nós vivemos numa sociedade em que o racismo aqui no Brasil, e aí eu te coloco entre aspas, ele é velado, porque nós tivemos, né, construímos ali a falsa ideia de uma harmonia racial que de fato nunca existiu, porque se existisse, nós não estávamos hoje vendo esse quadro de desigualdade que ainda marca a trajetória da nação brasileira. E, doutor André, o que é que muda com a equiparação da injúria racial ao crime de racismo? Bom, eu considero que foi um pequeno avanço, mas significativo, né, porque passa a ser um crime também imprescritível, um crime sem fiança, né, e o tratamento do judiciário ao racismo é diferente à intolerância. O racismo ele já é visto com mais atenção pelo judiciário, pelo executivo, por meio de um delegado, por exemplo. Doutor, é importante a gente lembrar que com essa equiparação a pena ela ficou mais dura, né, de 2 a 5 anos. Isso reforça a necessidade, né, a importância de mudar a legislação, né? Isso. O aumento de pena, historicamente falando, não chega a ser uma coisa que vai diminuir o crime rápido, a curto prazo. Só que à medida que a própria população divulga isso, né, e hoje com a internet facilita muito, né, qualquer pessoa que tem um celular pode filmar a situação de racismo, seja questão de pele, de religião, qualquer tipo de racismo.
Então, com a internet e com a divulgação disso, que agora ó, a pena aumentou. Se você não tem mais como você entrar na delegacia, pagar uma fiança e sair mais não. Então, ficou uma situação mais grave. Eu acredito que com o trabalho da imprensa, do judiciário, de todos os agentes ali envolvidos, possa ser que diminua essa prática. A lei que equipara injúria racial ao crime de racismo também vale para espetáculos culturais, artísticos, religiosos e em estádios de futebol. Segundo o último relatório do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, em 2021 foram 124 casos de racismo no Brasil só no futebol. Atletas são hostilizados dentro de campo por palavras, cantos e gestos de quem está na arquibancada. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Um atleta que coleciona episódios de racismo é o jogador de futebol Vinícius Júnior do Real Madrid, que disputou a última Copa do Mundo. Os casos de racismo contra Vini Júnior foram destaques na mídia do mundo todo. Assim como o Vini Júnior, jogadora de futebol, Rayane Silva, Robinha, coleciona tristes histórias. Uma vez eu jogando futsal, a gente foi no jogo e a galera começou a me chamar de macaco, dizendo que eu tinha que sair dali, que lá não era meu lugar. Começou a fazer barulho de macaco e naquele tempo era uma situação que me deixava muito triste. Robinha relembra uma situação difícil que passou, em que foi impossível jogar por conta dos palavrões direcionados a ela. Teve um treinador meu, quando aconteceu uma das situações, ele teve uma atitude que literalmente eu não esperava. Ele parou o jogo, reunia o time e falou assim, nós vamos nos retirar de quadra. Eu fiquei assim, as meninas... Aí ele pegou e falou, em respeito a colega de time de vocês, nós não vamos jogar. Se não tirar os torcedores, nós não vamos entrar em quadra. Doutora Emanuela, é inacreditável que esse tipo de atitude ainda é praticada e muito praticada, né, Léo, dentro dos estádios. Como é que o Brasil tem se preparado, enquanto país, para conter esse tipo de atitude, né, em relação à pena, às punições? Como é que está esse cenário? Você está ali ouvindo insultos racistas de uma coletividade, de um estádio inteiro, né? Então, eu faço essa reflexão sobre como podemos ser, né, um país que somos conhecidos como um país do futebol, de um estado, né, de um esporte tão democrático, de um esporte que agrega e que, ao mesmo tempo, virou uma arena de racismo, uma arena pública. Sim. De agressões e de racismo. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que os episódios recorrentes têm feito a sociedade brasileira refletir a respeito disso. E a reflexão que a gente faz é a seguinte, todo mundo tem um celular na mão, ou seja, os torcedores estão sendo filmados, monitorados pelo estádio, e mesmo assim me parece que não há nenhuma preocupação desse tipo, né? Não há uma intimidação. Sim. Não há, na verdade, e aí eu vou responder a Renata, porque há uma falsa sensação de impunidade, né? A mesma falsa sensação de impunidade, porque como eu estou agindo em massa, insulta, então eu acho que se eu agir em massa, eu estou, de certa forma, protegido ou protegida das consequências legais e penais desse ato racista, faz com que essa massa, né, se junte e crie coragem, né? Crie coragem, né, dentro, vamos dizer assim, dos seus preconceitos, né, e impulsione a quadros lamentáveis, tristes, como esses. Isso mostra o quanto que o ser humano é influenciado, né? Infelizmente, nesse caso, para uma coisa ruim. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque no próximo bloco vamos falar sobre intolerância religiosa e o preconceito no mercado de trabalho. A gente volta já.
Estamos de volta e o assunto de hoje é preconceito. Aqui no estúdio da TV Justiça, o doutor André Alves, advogado especialista em intolerância religiosa, e a doutora Manuela Hermes, juíza do trabalho. Diferentemente de outros países, no Brasil temos liberdade religiosa, Renata. Nada mais é do que manifestar livremente a sua crença. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Não mesmo, Léo. As religiões de matrizes africanas são as que mais sofrem com os casos de ataques, ofensas e preconceito. Vamos acompanhar agora na reportagem. Eu comecei a sofrer intolerância religiosa muito novinha, aos 5 anos de idade. Eu já sofria com isso porque eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Então não era de esconder minha religião, eu sempre soube explicar muito bem o que era, da onde eu vinha. E as pessoas me perguntavam, qual é a sua religião? E eu vi os coleguinhas falando católico, evangélico. E eu sempre falei, sem vergonha nenhuma, que era de candomblé, que era uma criança de terreiro. E aí começavam os comentários preconceituosos, né? Ah, porque a sua religião é do mal. Meu pai, isso as crianças falavam porque alguém falava para elas. Meu pai disse que a sua religião é do capeta, porque vocês fazem rituais com sangue humano. Umas coisas assim, absurdas, que eu não deveria estar escutando de ninguém e muito menos de outras crianças. Uma religião de matriz africana, brasileira por nascimento. Um preconceito estrutural, em que a falta de informação se transforma em racismo religioso. Isso a gente tem que buscar lá atrás, quando os meus ancestrais foram trazidos para cá em condições de escravos e eles precisavam se esconder para exercer a fé deles, e não porque aquilo era errado, porque aquilo era ruim, mas sim porque o branco, o cristão, julgava inferior. Por que as pessoas se incomodam com isso? Com as minhas vestes, com o meu pano na cabeça, com minhas guias, minhas contas, meus ianes, meus colares, por quê? A gente quer saber o porquê disso, mas é preciso que se coíba. Não pode só ficar lutando aqui sozinho, entendeu? Doutor André, essa pergunta tem resposta? Por que as pessoas se incomodam tanto com as religiões de matrizes africanas? Isso é cultural? É cultural, porque se a gente buscar, na época da colônia, os brancos escravizaram os negros, e os negros já tinham as suas crenças. E trouxeram para cá. E já nessa colonização foi cultuado assim, o certo é você ser cristão, fora disso, está cultuando o demônio e por aí vai. Então, assim, como essa questão histórica no Brasil demora muito para ser corrigida, né, não é justo uma mulher negra, com as suas guias, seu pano de cabeça, sair de casa achando que está devendo. Parece que ela sair na rua assim, ela já sai devendo alguma coisa. Como se ela devesse explicação à sociedade por que ela está vestida assim. Por que no som que ela escuta tem atabaque, não tem violão. Por que nos rituais deles usam farinha, guia, ou seja, o que for. Né? Por que está devendo? Não tem lógica, não tem explicação. Aí a falta de conhecimento da população, né, cria esse racismo. Os casos são mais comuns do que a gente imagina? Um exemplo disso, recentemente, acho que, se não me engano, na cidade de Santos, uma família, 3 mulheres, uma senhora e 2 adolescentes, vestidas com roupa de santo, né, com as guias no pescoço, pano de cabeça e tudo, foi impedida de entrar no táxi. O taxista falou, aqui você não entra. Como tinha câmeras no local, foram feitas imagens e tudo, o taxista foi banido. Porém, em aplicativos, a gente vê muito isso. Tem um terreiro que eu frequento, onde a gente vê que quando acaba a gira, que é o nome do culto que a gente dá, as pessoas vestidas de branco, a gente vê a forma que muitos motoristas olham, né, ao ponto de alguns impedirem a pessoa de entrar, falar, não vai fazer macumba no meu carro, não. Léo, a gente está falando das religiões de matrizes africanas, mas lembrando que outras também sofrem preconceito, né? Doutora Manuela, a senhora que é de Salvador, né, capital, onde praticamente foi o berço ali das religiões de matrizes africanas. Ainda há muito preconceito mesmo por lá?
que existe uma incompreensão com a religiosidade, seja no candomblé, né, seja na Umbanda, com as religiões de matrizes africanas. Porque os negros, imagine, eu sou de onde o Brasil nasceu. Salvador, em cada canto tem uma igreja, né? E como foi que os negros fizeram para se proteger, por exemplo, das violências com relação aos seus cultos lá em vamos dizer assim, lá em Salvador? Eles associaram, né, e até hoje é assim, a cada orixá a um santo católico. Preconceito, ignorância e falta de informação, né, doutora? A gente muda um pouquinho de assunto, mas continua falando sobre preconceito, só que no mercado de trabalho. Pois é. As mulheres têm conquistado espaço, mas ainda recebem salários menores, Léo, sofrem mais assédio e ocupam menos cargos políticos e de lideranças. Pois é, Renata, sem contar outras situações constrangedoras que precisam lidar no dia a dia. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Daniela retrata bem a realidade da mulher brasileira que cuida sozinha de 2 crianças. Tinha apenas uma filha quando começou a trabalhar em um supermercado. Logo em seguida, descobriu que estava grávida de novo. Quando eu engravidei, eu comecei a sofrer perseguição. Eles não aceitavam ter uma funcionária grávida, começaram a me dar muito serviço mesmo, e persegui. Eu passava muito mal, eu tomava medicação para as dores, as medicações não resolvia, meu médico sempre estava trocando para ver se aliviava as dores, mas não tinha como, porque eu trabalhava como repositora, então eu cheguei a cuidar de praticamente 4 ou 5 sessões, fora atender IFLV, açougue, padaria, tudo. Então, e descia a pé, carregava caixas. Questões que envolvem a presença da desigualdade na vida de mulheres como a Daniela. Na época de eu ganhar, o meu chefe virou para mim e falou: nossa, você vai ficar em casa 4 meses de boa, né, só recebendo. Eu falei: uai, mas como assim? Eu trabalhei para isso, eu pago o imposto, eu pago INSS para isso, é um direito meu. Mesmo lutando pelos direitos que tinha, não aguentou e pediu demissão. Hoje, sente dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Quando você é chamado para entrevista de emprego, a primeira pergunta que eles te fazem é: você tem filhos? Sim. Então, aquilo ali já pesa. Quantos filhos? A quantidade de filhos também pesa. Então, eles pensam muito: eu vou contratar uma mulher. A mulher tem filhos. A mulher, consequentemente, os filhos vão adoecer. O que a mulher vai fazer? Vai faltar aquele dia de serviço para levar seu filho ao hospital, para cuidar do seu filho. Então, para o empregador, isso não é lucro. Sabemos que essa é a realidade, mas é um absurdo a gente pensar que uma mulher deixa de ser contratada porque tem filho pequeno. Agora, a questão é, a empresa, numa entrevista de emprego, ela pode entrar nesse tipo de questão que é tão pessoal, se tem filho, se não tem, se é pequeno ou não. Como é que fica essa questão, doutora? Não pode nem deveria, mas acontece. Nós temos um problema no Brasil de gênero e de raça. É um problema interseccional, né? Se nós já temos dificuldades com relação a mobilidades, promoções, com relação ao gênero, questão de remuneração, assédio, que atinge diretamente mulheres, nós temos uma questão ainda maior, que é com relação às mulheres negras. Tem um dado aqui que me chama a atenção: 86% dessas mulheres com carteira assinada e curso superior relataram racismo no trabalho. 86%, só que na verdade, na prática, muito provável que esse número seja maior. Esse dado de quase 90% das mulheres que relataram sofrer preconceito no mercado de trabalho é da consultoria Trilhas de Impacto. Como que a senhora avalia a situação? É uma realidade, né, ainda lamentável, e que é preciso um esforço, seja numa dimensão da iniciativa privada, seja numa dimensão da iniciativa pública, aqui que a gente estamos falando sobre trabalho, para mudar essa, vamos dizer assim, essa cultura do preconceito, essa cultura racista, no ambiente de trabalho, né, no ambiente público ou privado de trabalho. Eu estou falando nas 2 dimensões, porque a dimensão pública também é um trabalho, né? Só que você está numa instituição pública.
Nós precisamos dar possibilidades, porque existem mulheres negras competentes, existem mulheres negras que estão aptas a avançar nas suas carreiras, nas suas ocupações, mas que, infelizmente, ainda não têm a oportunidade, ou seja, ainda não há uma abertura para que essas mulheres estejam nesses lugares. Um mercado de trabalho mais justo e com oportunidades iguais para homens e mulheres. É isso aí, Renata. Algumas empresas já perceberam que a diversidade de gênero não é apenas uma questão de justiça social. Mulheres na liderança trazem inovação e novas habilidades. Aliás, todos ganham. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Fabian é dono de uma empresa de segurança cibernética em Brasília. Ele criou esse anúncio para contratar exclusivamente uma mulher. A escolhida foi a Natália. O que me chamou a atenção foi justamente isso, ela ser uma vaga direcionada para mulheres na área de segurança cibernética, que é uma área que a gente não vê tanta mulher em geral. E eu gosto muito desse assunto, né, dessa área, e me interessou bastante o anúncio. No final das contas, isso contribui para um resultado melhor, para pontos de vista diferentes que vão agregar na hora de criar uma solução. E começar a trazer esse ponto de vista de uma mulher muda completamente o que a equipe estava acostumada, porque a gente não tinha isso antes. Então, é algo que traz um benefício com certeza muito grande. E eu tenho certeza que a equipe também está gostando pra caramba e espero que a Natália também esteja gostando bastante da experiência aqui. Quando ela trabalha a diversidade, tem mais mulheres não só brancas, mas mulheres negras, de diversas orientações sexuais, mulheres trans. Nós temos um ambiente que, com dados objetivos, a gente observa o maior comprometimento organizacional, o melhor desempenho da equipe. Isso já a curto prazo. A longo prazo, a gente identifica o aumento da criatividade dessa equipe, ou seja, se adequando à realidade da sociedade da informação que a gente vive, que precisa de respostas criativas, e com isso também o retorno nos investimentos objetivo, em termos financeiros, com maior lucro, maior desempenho, principalmente para as instituições que focam no lucro. A senhora, como negra, juíza do trabalho, passa por situação constrangedora ainda no dia a dia? No espaço vamos dizer assim, do trabalho institucional, e que outras colegas também relatam, eu não sou a única a falar sobre isso, eu não ser reconhecida ou percebida, melhor, como uma magistrada. Ou as pessoas perguntarem, abrirem a porta, perguntarem se a magistrada já chegou, quem é a magistrada. A toga não nos blinda do racismo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vale a gente reforçar que o combate ao preconceito é um dever de todos, né? Eu não preciso fazer parte de uma religião de matriz africana ou ser negro para lutar, né, por um país melhor. Acho que a sociedade tem que se atentar a isso, né, Renata? Exatamente, Léo, disse tudo. Doutor André e doutora Manuela, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. O Repórter Justiça Entrevista fica por aqui. A você de casa, muito obrigado pela companhia. É isso aí. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até lá! Thank you.